Diogo Del Fiore, de Manaus, Amazonas, pergunta: Benjamin, boa noite. Boa noite. Gostaria de saber se há a obrigatoriedade de frequentar alguma religião ou centro espiritualista e grupos afins para ter comunhão com a espiritualidade. A missão de cunho espiritual também pode ser exercida na universidade, na função de professor e pesquisador, na empresa, na política ou em qualquer outro departamento da vida humana? Deve. Obrigado, Diogo, né? Diogo, certo? Terminou? Fico agradecido. Abraço fraterno. Outro abraço para você também, Diogo. Boa pergunta, apesar de ser um assunto que volta e meia retorna, mas esse há muito tempo eu não comento. Primeiro, a espiritualidade é para ser inserida em tudo. É voltar-se para o próprio eixo. Espiritualidade não é prática religiosa. As práticas espirituais religiosas favorecem a nossa espiritualidade. Espiritualidade é propósito. E propósito tem a ver com o divino, ou o que nós entendemos com o divino, porque senão estamos bem alienados da realidade espiritual que nos caracteriza a essência última. Pessoa que é ateia está desinformada mesmo, ou está sofrendo a lavagem cerebral pseudo-inteligente da época, da nossa época, de que pessoas... Voltamos, são ciclos, não é? De religiosismo excessivo, ateísmo, religiosismo, ateísmo. Tivemos isso desde o século XVIII com o iluminismo. Então tem ondas civilizatórias. Alguns entram na onda e outros não entram na onda. Mais uma vez a questão de agradar, parecer... Tem muita gente muito mais preocupada em parecer inteligente que ser inteligente. Vocês viram a professora, a doutora Emma Stone? Aqui, eu vivo aqui, ela lá, uma cientista, socióloga, e ela dizer pessoalmente que acha arrogante a pessoa dizer que não precisa de Deus não existe. Eu estou aqui no meio acadêmico. Ela é menos inteligente que isso, ela é mais madura porque não se deixa levar. E muita gente é contra os abusos de religiões, como abusos na ciência, contra o clericalismo, como há alto e baixo clero nos meios acadêmicos, científicos, políticos. Vamos ser mais profundos. Mas a provocação dele foi boa, não é uma referência a você, Diogo. Foi muito boa para nós falarmos isso. Não é necessário para se viver espiritualidade pertencer-se a um grupo, mas é o ideal. Todas as religiofilosofias e os líderes, os fundadores das grandes religiões, que não eram religiosos, eram líderes espirituais. Os religiosos surgiram depois. Religiosos quer dizer no sentido formal, de organização formal. São estruturas políticas, político-econômicas. As religiões formais. E precisam ser, senão não se mantêm. Mas paramentos e rituais, etc., talismãs, tudo isso é desvio de foco do essencial da espiritualidade. Só que todos eles disseram, Jesus disse, fazei isso em minha memória. Citei há pouco, né? Eu sou o pão e o vinho. Ele disse 2 ou mais, nós seguimos muito Jesus, né? Somos cristãos realmente, mas os outros grandes espiritualistas, os construtores, os fundadores de civilizações, Buda, Lao Tse, se a gente for ver com cuidado, eles pediam que nós nos encontrássemos. Como é que a equipe funciona bem? Voltamos ao princípio. Não, eu não preciso ir à igreja porque eu estou com Deus. Tá certo. Então, não vá para a escola não, só estude de autodidata em casa. Mesmo havendo esse recurso hoje, as pessoas não se encontram com seus colegas de trabalho. É possível um trabalho totalmente home office? É claro que não. A pessoa faz uma faculdade de distância, vai prestar exames. A pessoa é muito melhor, é dito que isso não é tão bom, é melhor estar no ambiente acadêmico. Existe uma psicosfera. As equipes funcionam interagindo entre si. Se nós perdemos o reforço de pessoas com objetivos afins ao nosso, nós começamos a afundar. Tudo puxa para baixo no plano material. Como eu falei, hipnoses culturais, hipnoses científicas, acadêmicas, profissionais, familiares, nacionais. Para a gente se desligar disso, deve-se reunir com grupos para fomentar reciprocamente um processo de abstração das loucuras do universo social segmentado. Então, os ambientes espirituais deveriam ser ambientes sumamente do que estamos fazendo aqui. Exercitar o senso crítico positivo para ver o mal e o bem. Não para lavagem cerebral. Isso não.
Mas, o que se deve fazer? Pronto, aí Diogo e muita gente está ouvindo. Acontecia muito isso desde que lançamos o programa via satélite em 96, e mais ainda quando entrou em rede nacional em 2001, e foi em rede nacional por um tempo, e depois resolvemos ir para a internet, porque a época, sem dúvida nenhuma, a gente podia investir cá ou lá. Fazemos, vamos fazer no que interessa, é o futuro, século XXI. Por isso estamos no Facebook, basicamente. Para quem quiser, é fácil, né? Não tem hora. A pessoa faz a sua hora para ver, ouvir o que quiser, ou ler o que quiser. As pessoas perguntavam muito, onde é que tem um grupo como o de vocês? Nós somos uma linha, permitam, desculpe se parecer arrogante, mas é óbvio, de vanguarda. Nós estamos representando uma ponta de lança evolutiva nos assuntos espirituais. Algumas coisas parecem bem óbvias, outras não são. Juntando tudo, só Eugênia Spazia, o guia espiritual da instituição, faz. Li tudo isso, os que leem também sabem, e o fenômeno das não-mortes não nos permite exagerar. Então, está começando. E outra coisa, não gostaria que tivéssemos grupos espalhados por toda parte. Alguém diz, não vamos fundar grupos. Não, para quê? Vai virar religião convencional, daqui a pouco vai ter que ter um centro administrativo. Nada disso, nada disso. Vamos deixar... Existem esses 3 outros grupos por fenômeno completo de surgimento espontâneo. E são grupos relativamente pequenos. O maior e o mais antigo, depois de Aracaju, é o dos Estados Unidos, que a Eugênia fundou em 96, com Marconi Vieira, que nos acompanha agora, um amigo irmão da alma e de outros séculos, como muitos de vocês são. Né? Nós não nos encontramos por acaso. Infelizmente, ele e a esposa também. A gente tem que falar, né? Senão... que eu como falei outras coisas. Mas, pois... Porque temos essa coisa do grupo, né? Aqui vai do rótulo, só rótulo. Gays que só andam com gays. Vocês andam, pessoas héteros, só com pessoas héteros porque são héteros? Cada vez mais nós andamos no meio de pessoas. Não se é negra, se é da minha classe social, se é hétero ou homo, se é... pessoas com afinidades de espírito. Porque falei sobre casamento, sobre amigos também. É claro que tem uma influência. Por exemplo, padrões culturais muito diferentes, é difícil conviver. Sem dúvida. Padrão de caráter, impossível. Então, ser do bem, como a gente falou no início, é um trabalho de percebermos percentuais. Quando Jesus falou, conhece-se a árvore pelos frutos, muita gente se aterroriza. Não estou falando de catar nas outras pessoas quem é do bem ou do mal, frutos daquela árvore. Não, não. Vamos pensar em nós mesmos como árvores, fazendo um trabalho autocrítico. Aí, de vez em quando, a gente está lá produzindo, alguém descobre que é macieira, ou que é laranjeira. Mas aí, uma laranja no meio de todas não nasceu, ficou meio mirrada, deu um bichinho, deu uma praga, aí um passarinho comeu, uma laranja ou 2. Mas, de uma forma geral, produzo laranjas boas, maçãs boas, algumas nascem bichadinhas, né, mal desenvolvidas, alguém arrancou do pé fora de hora. Eugênia chama atenção para isso. E nós, às vezes, nos outros, podemos nos confundir nos outros. Ah, mas aquele médico ali cometeu um erro com tal paciente, ou não deu certo a cirurgia, ou... É impossível. Os criadores, vou entrar na sua área, Raulzinho, e de Fátima, que é cirurgiã também, que esteja aqui também. Fátima está aqui, eu não consigo ver. Levante bem a mão se você tiver, que ele já teve uma vez aqui. Então, Fátima e Raulzinho, que são cirurgiões. Os criadores das técnicas de vanguarda, quando as novas, vanguarda é isso, nova, surgiu agora, eles acertam em a cirurgia, a técnica nova é criada para dar certo em 98% dos casos. Ou seja, em 2%, o paciente morre, ou não dá muito certo. O organismo do paciente, o sistema completo, tem que participar. O médico não vai fazer a saúde do paciente. Nosso paradigma é de que o outro vai me curar. O professor não foi bom. Não. Aquilo que se fala sobre o aluno é verdade. O bom professor, primeiramente, é um bom aluno, porque um bom aluno se faz em qualquer lugar, com bons ou maus professores, ou sem professores, como autodidatas, vários foram. O meu xará norte-americano, nossa, que homem extraordinário, Benjamin Franklin, que veio de 1706 e 1790, só estudou 4 anos de escola, era o que eu me recordo agora. E se fez, isso é muito comum no passado, né? Não havia, o sistema escolar era muito deficiente na maior parte do mundo, mas é claro que um bom professor ajuda, um excelente médico. Né? Quando fui fazer a minha cirurgia de extração de vesícula, só Raulzinho me corta, só quero Raulzinho. Vamos procurar em que... Chico Xavier comentava,
grande luminar do século passado, que o paciente tem que confiar no médico também. Senão ele vai atrapalhar. Está com medo do médico, o médico vai matar, o médico vai... Não dá. Ou você confia ou não confia. E depois confia em Deus. No paciente, no médico. Coitado, é o paciente mesmo, né, que vai aguentar essa situação. Aí eu cheguei para ele, Raulzinho, será que você vai me libertar? Me libertar, ué. Não, mami, não fala isso não. Porque nós nos sentimos elemento familiar um do outro, né? Fora da parentela biológica. Porque existem os familiares fora do corpo também e os inimigos dentro da parentela biológica, o que é arroz de festa, né, gente? Também, muito bem. E com isso, a espiritualidade, a pessoa deve procurar um grupo de... conhecidos melhores especialistas. Deixa eu parar um pouquinho. E o que eles querem que eu diga? O que eu li dos melhores especialistas do assunto. E o que eu concordo que seja correto é, primeiro, procurar um grupo de apoio do seu agrado e sua sintonia. Procurar. Não deu certo, não estou em casa. Não é chegar lá, agora tudo que se diz aqui é a verdade para mim. Pronto, já está atrapalhadinho. A gente tem que discordar. Estando certo ou não. Manter o senso crítico, lógico. Não para ficar na censura. O tempo todo assim já foi. Abra-se. As pessoas sofrem uma série de traumas. Não me abro mais para os amigos. O que eu falei sobre amores há pouco, falo para amigos. Sofri decepções, nunca mais vou confiar em ninguém. Então eu estou me castigando em mim. Eu estou castigando a pessoa, estou me vingando de quem me decepcionou em mim. Porque a gente passa por camadas de decepção, porque nós vamos amadurecendo no processo, cada vez melhores amigos aparecem em nossas vidas, cada vez melhores amores. Para quem não desiste. Decepção é como fracasso na vida profissional. A gente vai atravessando várias camadas de fracasso para chegar a sucessos em níveis mais altos. Não necessariamente nada do que a gente imaginava no princípio. Não necessariamente mesmo. Então, procurar grupos com quem se afine de forma geral. E não sendo possível, grupos à distância. Isso agora, Diogo, é um grupo à distância. Essa é a opinião que eles querem apresentar, que não era apresentada no passado, porque não havia esse recurso das comunicações em larga escala para indivíduos e pequenos grupos. Só havia as grandes transmissões em rede nacional, de rádio, a comunicação de massa, né? Televisão, etc. Se você estabelecer a sua lealdade a esse grupo, é aqui, é minha prática. Orar todos os dias, sozinho, ou meditar, uma prática do seu agrado. E ter um encontro, pelo menos uma vez na semana, com um grupo de apoio, ainda que à distância como esse, é o suficiente para você levar a espiritualidade de sua vida para todas as áreas de sua existência.